Mas naquele dia o chefe de obra então chegou ao dono da empresa, a qual trabalhara muitos anos, e disse: olha, eu quero me desligar da empresa, eu não quero mais ficar. O dono da empresa ficou triste porque, além de ser um excelente profissional, ainda eram amigos. Então o dono da empresa pediu para que ele fizesse só mais uma obra. Nessa obra ele escolheria o terreno, escolheria os materiais que queria usar, escolheria o tamanho da casa. Era por conta dele. Ele concordou, não, eu vou fazer, eu vou fazer. Mas no seu interior já estava cansado, ele decidiu fazer de qualquer jeito. E de fato, fez de qualquer jeito, não escolheu o terreno direito, material de segunda qualidade, até que chegou um dia, ele falou, aqui está a chave, agora eu vou embora. Aí o dono da empresa falou, não, não vai embora, essa casa é sua. Aí ele se arrependeu de não ter escolhido bom material. Nós estamos no tempo do advento. Nós estamos no tempo de escolher o terreno e construir a casa. Agora é o tempo favorável. E nós vemos isso nessa passagem de hoje, que está no livro de São Mateus, capítulo 21, de 28 a 32. Nessa parábola. Sabe, Jesus conta as parábolas porque a gente não consegue entender as coisas, né, do céu. A nossa inteligência é limitada. Então ele conta parábolas. Nessa parábola ele vai dizer assim, ó, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigiu-se ao primeiro e disse-lhe, meu filho, vai trabalhar na vinha hoje. Respondeu ele, não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo, pois, ao outro, disse-lhe, filho, disse-lhe a mesma coisa. O filho disse, sim, pai, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro? Responderam eles, disse Jesus. Responderam, em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça, e não cresces nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. É uma realidade assustadora para a nossa vida, né? Nós que somos batizados, temos os sacramentos, somos muitas vezes servos de grupo de oração, de comunidade. Muitas vezes nós falamos o sim, mas depois na hora de fazer, meu Deus do céu, a gente faz de qualquer jeito. E essa é a casa onde nós vamos morar. O advento é o tempo favorável para nós construirmos a nossa casa. E detalhe, a casa que a gente está construindo não é só para nós, é para a nossa família viver nela. Né? E a pergunta que Jesus nos faz hoje é: qual desses 2 filhos sou eu? Porque, veja, em Apocalipse vai dizer assim, você seja quente ou frio, os mornos eu vomitarei. E nós corremos o risco de ser esses mornos, né? De conhecer a palavra de Deus, de se lançar, começar a iniciar nos sacramentos. Às vezes caminha anos e anos nos sacramentos, mas a gente vai arrefecendo e vai fazendo as coisas para o dono da obra de qualquer jeito. E a gente vai construindo de qualquer jeito. E numa das cartas de Paulo, lá vai estar escrito que a obra vai ser provada pelo fogo. Né? É como a história dos 3 porquinhos, lá vai estar o vento, vai estar a chuva, né? A tempestade, e aí? O tempo do advento é um tempo especialíssimo para nós vermos como é que nós estamos construindo essa casa, que material nós estamos usando. Aquele sim que nós dissemos para Jesus, como é que está? Porque nós dissemos sim a Jesus. Né? Tem aquela música que canta, onde mandar eu irei. Aquela música é perigosa, porque Jesus vai mandar a gente. Vai mandar construir a casa. E aí? Que tipo de casa nós construiremos? Sabe? Aqui, nessa palavra, Jesus, é claro que estava falando para os fariseus, né? Para os judeus e para as prostitutas e para o povo. Por quê? Porque os judeus sabiam da vinda de Jesus, eles sabiam das profecias. Eles são cara de pau, porque eles sabiam que Jesus, né, viria. E todas as evidências do que estava acontecendo comprovavam. Esse é o Cristo. Mas eles não reconheceram. E, no entanto, né,
as prostitutas, né, Maria Madalena, os publicanos, Mateus, Zaqueu e tantos outros, se arrependeram, né? E isso serve para nós também, porque a palavra diz que o dono da vinha saiu cedo para contratar os funcionários, né? Lá na praça. Saiu 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. Talvez nós somos contratados logo cedo, mas estamos fazendo um serviço tão porco que não merecemos nem aquilo que foi combinado, né? E ainda assim a gente vai ficar com inveja do outro que chegou por último e está ganhando a mesma coisa que nós. O tempo do advento é um tempo maravilhoso para a gente pensar como está a minha vida, que casa eu estou construindo, que tipo de filho eu sou, aquele filho que diz que vai e não vai, ou aquele filho que às vezes fala, não vou, mas depois se arrepende e vai. Qual dos dois tem mais valor? Qual dos dois agrada mais a Deus? É preciso que a nossa voz, a nossa decisão, ela se transforme, no nosso agir, no nosso trabalhar. A fé sem obras é morte, é morta. Pense nisso. Bom advento. Está chegando o Natal. Preparemos sim a nossa casa para a vinda de Jesus, que veio nem sequer numa casa, numa manjedoura simples, na simplicidade. E ali ele veio para nos salvar. Deus te abençoe.